Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos fazer o nosso pós-planejamento da semana passada, que eu não consegui fazer na sexta-feira, estou fazendo nesse domingo de manhã, são 7h20 da manhã. Essa foi uma semana muito conturbada em relação a tarefas, a gente teve a atualização do PDF de apoio, e essa atualização, a maioria dela, 85%, 90% é manual, e foi um trabalho bem grande para corrigir alguns problemas, para trazer algumas informações novas. Eu gostei muito do resultado do novo PDF. É claro que ainda tem coisas para resolver, né? Mas já é um material que tem me ajudado muito no meu trabalho. Espero que consiga te ajudar também, né? Ontem eu comentei com vocês que eu ainda estava corrigindo um probleminha que apareceu ali de jogadores negociados na última janela de transferência, mas que já foi resolvido. E agora o que falta são detalhes, né, de algumas coisas de cunho manual também. Enfim, foi uma semana que eu praticamente dediquei mais a isso do que propriamente ao trabalho, mas eu vou tentar comentar com vocês um pouquinho da nossa expectativa para essa semana passada e o que de fato aconteceu em cima dos jogos que a gente planejou, tá bom? E você comenta aí embaixo para mim como é que foi sua semana, se teve um período mais difícil, mais tranquilo. Espero que tenha sido tranquilo, obviamente, né? Na segunda-feira, dia 26, vou acelerar porque nós temos todo um domingo pela frente e eu sei que não dá pra gente também passar tanto tempo aqui, eu sei que vocês têm várias outras coisas para fazer. A gente teve o Galatasaray vencendo a equipe do Antalyaspor. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Fenerbahçe já venceu e já passou na frente do Galatasaray. Então é uma pressão a mais aqui pro lado do Galatasaray, vai ter que enfrentar um Beşiktaş fora de casa. É um resultado perigoso, mas contra o Antalyaspor o Galatasaray conseguiu vencer, fez o primeiro gol, mais uma vez sofrendo gol em casa, e conseguiu marcar depois. Vitória relativamente tranquila, a expectativa aqui era tentar pegar uma cotação um pouco mais alta do Galatasaray, e o ambas marcam também. Essa expectativa Panther, né? De uma pessoa que, por exemplo, viria para trabalhar pré-live, não gostei da cotação inicial, o Galatasaray tomou um empate, então talvez você tinha ali uma cotação um pouquinho mais alta. Mas, sinceramente, ainda dentro do primeiro tempo, não acho que a cotação do Galatasaray era exorbitante, né? Então, acho que tentar pegar essa vitória do Galatasaray não foi tão bom assim, pelo menos no contexto do momento do gol. Roma e Torino. Para mim, era um jogo, uma tendência um pouco mais under, e foi completamente diferente. Foi um jogo over. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando, a Roma venceu fora de casa o Monza. Isso demonstra uma força da Roma muito grande que a gente não via com o Mourinho, uma força ofensiva tão grande. Deixa eu dar um tapa no meu computador aqui, que ele já está precisando ser trocado. Sabe quando a ventoinha dele não para de fazer barulho? Aí você chega lá e dá um pedala Robinho nele, e aí ele para. Tá vendo? Parou o barulho. Esse era um jogo que eu tinha uma expectativa antes, justamente porque a gente vem com esse subconsciente de que a Roma ainda é um time mais defensivo. Mas olha que engraçado, né? O Mourinho ele conseguia tirar um pouco das qualidades ofensivas, aproveitando elas, né, do Dybala, do Lukaku, mas para deixar um time um pouco mais travado ali atrás, mais fechado. O Mourinho sempre prioriza a defesa, depois o ataque. No caso agora do novo treinador, ele liberou essa galera da frente. Então é uma Roma que sofre mais, mas também é uma Roma que produz muito mais gol. Então essa expectativa aqui de poucos gols não aconteceu, mas era uma expectativa de trabalhar alguma coisa no empate anula aqui da Roma. Como esse gol aconteceu lá o primeiro gol da Roma aconteceu lá no final do primeiro tempo, acho que coube aqui alguma coisa nesse empate anula da Roma. E o Girona venceu o Vallecano. Aqui eu acho que eu cheguei a colocar que o Girona poderia se complicar, mas que era uma possibilidade de trabalhar pelo menos 2 gols, porque o Girona viu o Real Madrid vacilando contra o Rayo Vallecano, né? Não foi contra o Rayo Vallecano, foi contra quem? Teve um vacilo do Real Madrid antes desse jogo com o Rayo Vallecano. Agora eu tô tentando me lembrar contra quem. Mas enfim. Não, mentira. Era uma situação onde o Girona estava em queda livre, o Barcelona havia passado o Girona, e aí eu cheguei a comentar, agora eu tô me lembrando, o Barcelona chegou a passar o Girona e eu cheguei a comentar, olha,
O Girona sentiu o gosto de perder a liderança, agora sentiu o gosto de perder a segunda colocação. Então ele tem que ir para cima do Raio Vallecano, mesmo o Raio sendo um time chato de se fazer gol. E o destaque foi o Savinho. Tanto destaque que o Savinho foi convocado pelo Dorival Júnior. Então o Girona não se complicou e foi um jogo para gols. Na terça-feira, dia 27, o Fenerbahçe enfrentou pela Copa, e aí foi um dia de Copas, né? O Fenerbahçe enfrentou o Ankaraguçu e foi eliminado da Copa da Turquia. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui embaixo. Aqui, ó. 3-0 para o Ankaraguçu. Aqui a minha ideia era que o favorito poderia se complicar e pelo menos 3 gols. Foi mais ou menos isso, né? Não é questão de ser evidente, não. É porque o Fenerbahçe já havia colocado alguns jogadores mistos em outros jogos de Copa. E o Ankaraguçu é um time muito agressivo. Mas eu esperava, sim, talvez uma classificação aqui do Fenerbahçe. Não esperava que os 3 gols fossem da equipe do Ankaraguçu. E naquele momento só tinha sobrado, né, o Galatasaray na competição. A gente já vai falar sobre isso. Depois tivemos o Luton Town contra o Manchester City. A minha ideia aqui do City poder se complicar, ela era pela agressividade do Luton também, mas também pela quantidade de competição que o City está enfrentando. A maioria dos favoritos iam lá e acabavam tomando gol, e o Luton repetiu o feito de marcar gol contra os grandes. Marcou contra o Liverpool, contra o Chelsea, contra o Arsenal, né? O Arsenal chegou a marcar 3 gols e marcou 2 gols contra o City, mas nesse dia especificamente, Haaland e De Bruyne estavam inspiradíssimos. Foram 5 assistências do De Bruyne para o Haaland. Depois teve mais um gol aqui, se eu não me engano. Então, uma assistência foi do Bernardo Silva, pelo que está marcando aqui. Mas foram 4 assistências do De Bruyne. E o City marcou logo nos 3 primeiros minutos de jogo. Então eu não tive muito o que fazer por aqui em relação a match odds, sendo bem sincero. Mas para quem foi um pouco mais ousado em relação a ambas marcas, eu acho que a cotação estava muito elevada para um time do Luton que não se entrega, né? Ainda tivemos o Real Sociedad sendo eliminado dentro de casa pelo Mallorca. O bom resultado do Real Sociedad fora de casa me fez acreditar que o Real Sociedad poderia se classificar em casa, né, no País Basco, contra o Mallorca, e podendo fazer uma final, né, um derby basco contra o Bilbao, que havia vencido o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid na casa do Atlético de Madrid, ainda naquele momento ainda faria o jogo contra o Atlético de Madrid na sua casa na volta. Na minha ideia aqui era um favorito empate anula, se a gente tivesse uma cotação mais alta, né? O Mallorca saiu na frente, então daria para ter pego aqui um empate anula do Real Sociedad, só que aí seria anulado, porque realmente terminou empatado. O Mallorca eliminou, olha aqui como o futebol ele é cruel. O Oyarzabal estava lesionado, fazia tempo que não jogava. O Oyarzabal entrou aqui aos 71 minutos. Aos 63. Aos 71 minutos o Oyarzabal fez o gol, que era heróico, né? Porque ele levava o jogo para prorrogação depois de você estar perdendo. E quem que bate o primeiro pênalti? O Oyarzabal. Quem perde? Ele. E foi ele o responsável pela eliminação do... A gente tem alguns mantras no futebol, né? O melhor jogador em campo, geralmente quando vai bater pênalti, ele perde. O jogador que faz um gol contra, geralmente ele vai para o ataque e faz um gol a favor. A gente tem esse tipo de coisa, né? E é curioso a gente olhar isso ao longo da história, como essas situações se repetem. Ainda tivemos aqui o Leicester se classificando contra o Bournemouth, time de segunda divisão passando por um time de primeira, e o Newcastle passando nos pênaltis contra o Blackburn. Acho que foi isso, né? Na Copa do Brasil o Vasco se classificou, o Volta Redonda foi eliminado, o Juventude foi classificado, né? Porque nessa fase o time de maior expressão ele entra como um empate. Então vamos para o dia 28, que era quarta-feira. Sassuolo e Napoli. A nossa expectativa aqui no Sassuolo e Napoli era de um Sassuolo que podia marcar no Napoli, mas que tem uma defesa, ou que tinha uma defesa péssima. E olha o que aconteceu. O Sassuolo tomou 6-1 do Napoli. Fazia muito tempo que eu não via o Napoli despejando gol em alguém, né? Só o Victor Osimhen fez 2 gols, né? O Kvaratskhelia, fez 3 gols, o hat-trick do Osimhen, 2 gols do Vitor Kvaratskhelia e 1 gol aqui do Amir Rahmani. Fazia muito tempo que eu não via
o Napoli vencer, e foi uma vitória onde o Napoli já era melhor quando tomou o primeiro gol. Eu acho que era um gol tomável, mamável. Depois o Napoli despejou o gol para cima do Sassuolo. Foi um jogo muito bom para trabalhar gols aqui. O Chelsea contra o Leeds, a minha expectativa era de um favorito podendo se complicar, porque eu gosto muito de como desempenha o Leeds o futebol na Championship. O Leeds colocou 2 gols para cima do Chelsea, chegou a estar na frente do placar, então na minha opinião isso aqui é um favorito se complicando. Segurou o Chelsea até os 90 minutos e só lá aos 90 minutos que o Chelsea conseguiu o seu gol. Tinha uma ideia aqui de pelo menos 2,5 gols e o favorito se complicando, e ele acabou se complicando mesmo, né? Venceu no final, mas era um jogo para ele botar as barbas de molho. Um jogo que me surpreendeu foi Inter e Atalanta, também naquele tipo de jogo aonde eu esperava um under 3,5. Eu vou falar disso porque no jogo do Liverpool, que eu acertei o under 3,5, para não ficar aquela coisa assim, tá vendo? Gente, a expectativa que a gente tem do jogo, muitas das vezes não se confirma. Então isso, por exemplo, era uma expectativa que eu tinha também de under goals. A Atalanta vinha se defendendo muito bem, tinha acabado de empatar com o Milan fora de casa 1-1. A Inter não precisa focar tanto assim na Série A, porque já está 12 pontos na frente da Juventus. Ainda assim, foi uma Inter que vem desfilando o futebol e fez 4 gols para cima da Atalanta. Foi um resultado, na minha opinião, inesperado. Eu esperava uma vitória da Inter, mas não uma vitória tão fácil assim. Então, nem sempre a expectativa que a gente cria é cumprida. Mas como um trader, como que você pode aproveitar o mercado de under goals? Olha só, o primeiro gol saiu aqui aos 26 minutos. Se durante esses primeiros minutos você trabalhou uma correção de preço, não estava errado você trabalhar o under. Essa é a magia do trade, né? Você não necessariamente, se você trabalha contra o favorito no primeiro tempo, se ele vencer o jogo no final, não necessariamente você tomou prejuízo. Se você trabalha a favor do favorito e ele perdeu o jogo, ele terminou 0-0, não necessariamente você terminou em prejuízo. Você poderia ter pego uma descida do favorito nos melhores momentos dele no primeiro tempo. Então a mesma coisa vale para o under. Só que a gente não pode trabalhar o under em jogos com cenário under. Esse aqui era um jogo onde, na minha opinião, tinha um cenário pré de under e o jogo ao longo da partida teve 4 gols. Isso não quer dizer que o mercado enviesado para ter um jogo over, quando se deparou com os primeiros minutos under, não tenha corrigido. Então nessa correção a gente vai ter valor. O problema é você pegar um jogo que já a cotação do under já está baixa, ou seja, o mercado já espera que é um jogo under, e você queira se posicionar em under. Isso é ruim. Agora, quando você pega uma Inter, pagando, sei lá, 1,60 no under 3,5, ou um Liverpool pagando 1,79, às vezes 1,80 no under 3,5 contra o Force, e você consegue trabalhar essa correção inicial, não necessariamente você precisa ficar até o final. Você vai encontrar um valor ali, porque a expectativa, ao sol batendo na cara, a expectativa do mercado era de um jogo over pra caramba. Só que aí os primeiros minutos te mostrou um jogo um pouco mais truncado. E aí você fez essa correção de preço e acabou. É igual você vem para trabalhar correção no primeiro tempo, no match odds. Nossa, o mercado esperava um jogo parelho, mas o jogo está muito mais de uma equipe do que de outra. Então o mercado está fazendo o quê? Está corrigindo. A mesma coisa vale para o under. Né? Não necessariamente a expectativa de under 3,5 gols para trabalhar no trade, só porque o jogo teve 4, 5 gols, ela foi ruim. Mas isso aí é para quem trabalha ao vivo no trade. Se você tem que aprender mais sobre trade, não esquece de fazer o meu curso, tá? Eu acho muito melhor, eu não trabalho under, eu já trabalhei, mas eu acho muito melhor trabalhar under goals no ao vivo como um trader do que como um punter. Porque o jogo pode abrir, a qualquer momento. E se você for um trader, você tem margem de manobra. Para um punter é mais complicado. Tá bom? Liverpool e Southampton. Para mim, o Liverpool poderia se complicar aqui também, porque era um time totalmente remendado e a garotada deu conta do recado. Decepcionante o desempenho do Southampton, nada contra o Liverpool, obviamente, mas um time que vinha bem na Championship, jogar desse jeito contra um time misto do Liverpool foi bem ruim. Eu achei que o Southampton poderia ter desempenhado um papel melhor e avança o Liverpool e vai para cima o Klopp em busca de mais um título. Além disso, tivemos a classificação fácil do Botafogo contra o Aurora, né? Sem a altitude não conseguiu arrumar muita coisa. O que mais que a gente perdeu? Na Copa do Brasil, o Maringá eliminou o América Mineiro. Deixa eu ver alguém. O Inter eliminou o Asa.
O Brusque passou, o Caxias passou. O Sport passou. Acho que a maior surpresa foi o América Mineiro sendo eliminado, né? O Palmeiras venceu a Portuguesa e o São Paulo venceu a Inter de Limeira. Na FA Cup ainda tivemos o United passando com o gol do Casemiro de cabeça no finalzinho. E foi isso. O Celtic venceu o Dundee por 7-1 e o Rangers virou para o Kilmarnock. Até naquele momento ali, o Rangers ainda era líder. A gente vai falar sobre isso. Na quinta-feira, dia 29, tivemos a eliminação do Atlético de Madrid, a confirmação para o Bilbao. Esse era um jogo que eu esperava pelo menos 2 gols, tá? Porque o Atlético de Madrid tinha que se expor e o Bilbao é muito bom dentro de casa. O Iñaki Williams marcou, o Nico Williams marcou, seu irmão, e o Guruzeta também fez um gol por aqui. Foi um jogo, na minha humilde opinião, muito bem administrado pelo Bilbao, que poderia ter feito uma final, né, basca lá com o Real Sociedad, mas vai fazer uma final contra o Mallorca. Além disso, o Santa Clara com o Porto, era um jogo que eu esperava o Porto se confirmar a primeira situação em relação se ia ter jogo ou não, por conta do mau tempo lá nos Açores. Cadê? Taça de Portugal. Rapaz, tá aqui, ó. Não, mas por algum motivo o SofaScore tá entendendo que esse jogo não rolou, porque ele tinha sido adiado, né? Deixa eu ver se eu acho mais aqui embaixo. Eu acho que ele entende que o jogo tinha sido adiado, então ele considerou que não ia rolar. Porto. Ah, tá aqui, ó. O Santa Clara saiu na frente e o Porto virou o jogo depois, aqui aos 52 e aos 61. Mais um gol do Evanilson, né? Então, para mim, o Porto, obviamente, acabou se complicando e depois resolveu a situação. O Porto passou agora para as semifinais, lembrando que as semifinais é jogo ida e volta. O jogo de semifinal que já tinha rolado nesse dia foi Sport e Benfica. Para mim era um jogo para trabalhar ao vivo. Tivemos gol do Gyökeres por aqui, novidade. Pedro Gonçalves também jogou muita bola. O Sporting chegou a empatar, o Benfica chegou a empatar. Se eu não me engano foi no aniversário do Benfica esse jogo, né? Ou muito próximo disso, com o Di Maria, mas o gol foi anulado porque tinha um jogador na frente do goleiro. Além disso, tinha o Galatasaray, que naquele momento que eu comentei não tinha sido eliminado ainda, mas acabou conseguindo ser eliminado também dentro da sua casa para o Fatih Karagümrük. Aqui foi uma zebraça, né? Galatasaray jogando com um pouco mais de jogadores reservas e mesmo assim vindo, né, de uma vitória dentro de casa por 2-1 contra o Antalyaspor e vendo também o Fenerbahçe sendo eliminado, eu imaginei sinceramente uma equipe do Galatasaray passando de fase. Deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui, provável vitória do favorito, mas o Galatasaray tomou um gol cedo, tentou buscar o empate no final do primeiro tempo, não conseguiu e depois ainda tomou mais um gol no final no contra-ataque. Eu acho, tá, que era um overlimit pegável, era bem do cenário que eu gosto. Não era 2 gols de diferença, mas era um Galatasaray muito exposto a partir do minuto 70 ali e um Karagümrük optando por contra-atacar. A maioria das vezes a gente vê a zebra recuada, né? Dessa vez ele optou por contra-atacar. E tivemos a final da Recopa entre Fluminense e LDU. Na minha opinião aqui era tentar buscar uma cotação mais alta do Fluminense e foi justamente o que deu para fazer. Tá? A cotação do Fluminense a 1,33 não era a cotação para se buscar. E aí a cotação do Fluminense muito provavelmente eu não vi. Deixa eu ver se eu consigo encontrar por aqui como que estava essa cotação do Fluminense. Só para a gente comparar, né? Devido ao risco. Fluminense 2-0 ele deu cotações. Aqui, ó. Fluminense começou por volta de 1,38 e aí não tem cotação do Fluminense. Não tinha cotação do Fluminense aqui no final. Deu para ver aos 81 minutos e o gol aos 70 e poucos minutos, o gol do Arias foi aos 76, que a cotação do Fluminense já tinha passado de 2. Eu não sei se foi isso mesmo, mas é bem mais relevante do que uma cotação de 1,33. É claro que você tem menos tempo, mas se ainda assim a cotação estava por volta de 1,80 ou próximo de 2, ainda estava baixa, né? Talvez
eu nem teria pego. Mas o Fluminense venceu no final, mereceu a vitória. E olha que curioso, né? O Fluminense poderia ter ido de novo para os pênaltis por conta desse cartão vermelho aqui do Kennedy, mas numa vacilada, um penal para cima do Renato Augusto. O John Arias fez o segundo gol, muito bem batido o penal do John Arias. E o Fluminense enterrou ali qualquer fantasma que a LDU tinha criado ali na história do Fluminense. Bonito de ver. Eu já vou adiantar e fazer o nosso comentário de sexta-feira, porque já que eu atrasei na sexta, então agora vamos pagar a dívida e já vamos falar sobre sexta-feira. Tivemos Bundesliga 2, o time do Schalke venceu o São Paulo. Lembra que eu falo sempre para vocês, cuidado com os favoritos, jogo de baixa, tiriri, pororó, era um jogo mais para gols. E acabou sendo mesmo, o Schalke conseguiu vencer. Na verdade, eu imaginava um Schalke, se estivesse na frente do São Paulo, até se protegendo um pouco mais, pensando numa pontuação. Mas é nítido que o Schalke tem de onde tirar ofensivamente. Não é uma equipe que, na minha opinião, briga contra rebaixamento por ser assim uma equipe que não tem de onde tirar, tá no desespero. Se você olhar para a primeira divisão, você olha para um Darmstadt, você olha para um Mainz, você olha e fala, putz, esses jogadores aqui eu não sei se tem de onde tirar. O Schalke tem. Apesar de ele estar com uma defesa frágil, o Schalke tem de onde tirar. É a segunda pior defesa da competição, mas tem de onde tirar. E venceu a melhor equipe da competição. Não acho que isso vai abalar o São Paulo. Acho que o São Paulo caminha a passos largos em relação a vir para a primeira divisão e vai ser muito bonito de ver o São Paulo na primeira divisão, mas foi uma vitória muito importante do Schalke. E olha que loucura, né? Tínhamos tudo para ter lei do ex aqui, né? O Hertha vencia por 2-0 a equipe do Kiel. O Fabian Ruiz, no máximo, deu uma ou duas finalizações, tomou um amarelo, foi substituído aqui por volta do... Foi só no finalzinho. Aos 90 tinha acabado de sair o Fabian Ruiz. O seu ex-clube perdia naquele momento por 2-1. E aí tivemos uma penalidade para a equipe do Kiel. E o Kiel aproveitou, calando a boca da galera do Hertha e segurando a posição ali da segunda colocação. O Hamburgo ainda joga. Nesse momento que a gente está gravando, são 7h45. Isso que eu falei que ia ser um vídeo curto, né? Eu sou sempre assim. Piriri, o Hamburgo começa já. O Hamburgo vai começar daqui pouquinho. Por que eu não marquei o Hamburgo aqui no SofaScore? Deixa eu voltar, que eu quero acompanhar o Hamburgo. Segunda divisão, daqui ó. Vou marcar o Hoffenheim também. O Hamburgo vai começar agora, às 9h30, agora. Não dá tempo de tomar um cafezão. Agora vai começar o Ajax. E o Hamburgo joga contra o Osnabrück. É provável que o Hamburgo vença? É. Mas enfim, 1h45 para a segunda divisão da Alemanha é sempre um jogo perigoso. Freiburg e Bayern de Munique, na minha opinião, o Bayern era um time para poder se complicar por aqui. E era um jogo que eu traria para o live, porque o Bayern era obrigado a jogar bem para dar um recado para Lazio, mas tinha pela frente o Freiburg, né? Até então iria vencer, porém num golaço de bola parada do Freiburg, o Lucas Roller fez um golaço aqui. Ele está acostumado a marcar no Bayern de Munique, já vi ele marcando várias vezes, inclusive na casa do Bayern contra o Bayern. E o Freiburg tirou um pontinho aqui, aliás, buscou um ponto e tirou 2 pontos do Bayern. E nesse domingo joga o Leverkusen contra o Colônia. E aí o time do Leverkusen pode abrir aqui 10 pontos de diferença. Foi um vacilo do Bayern, mas quem respeitou o adversário Freiburg, eu acho que não teve assim tanto susto. E aí tivemos Lazio e Milan. Esse foi um jogo decepcionante, eu esperava pelo menos 2 gols por aqui. A Lazio talvez focada na equipe do Bayern. Isso era uma coisa que a gente chegou a comentar, né? Talvez um empate anula do Milan, talvez uma dupla chance do Milan por conta dessa falta de foco da Lazio. A Lazio até fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi do Milan. Depois do primeiro cartão vermelho aqui do Pellegrini, o time do Milan teve muito mais chance de marcar. Chegou a marcar antes, teve um gol anulado. O time da Lazio também teve um gol anulado. E o Noah Okafor, que veio, se eu não me engano, do Salzburg,
fez o gol do Milan por aqui. Isso deixa o Milan muito mais próximo da Juve, né? Exatamente. 1 ponto da Juventus. Olha que loucura a Juventus, hein? A temporada praticamente ali de só briga pelo título. Daqui a pouco se bobear. Enfim, pega nem Champions. E é isso. Essa foi a sexta-feira. Eu vou deixar o sábado e o domingo pra gente comentar na segunda. Porque senão a gente não vai ter vídeo na segunda-feira. Eu ainda tenho, como eu falei pra vocês, algumas pendências no PDF. Vou fazer durante esse domingo. Vou equilibrando o prato aqui para ver se a gente consegue resolver alguns bugs, mas tudo vai dar certo, se Deus quiser. Me conta aqui embaixo como é que foi a tua semana, como é que você trabalhou. Se você, obviamente, sentir vontade, né? Esse comentário não é só para mim, é para outras pessoas. A gente tem trocado bastante ideia lá no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, acessa aí o meu canal do YouTube, vai lá na aba assinaturas. Deixa eu te ensinar aqui como é que é, ó. Você vai vir aqui em cima no canal, aba assinaturas, vai clicar aqui, ó, mostrar informação de benefício, vai rolar a página para baixo aqui, ó, vai entrar aqui, ó, canal do Telegram. Eu coloquei ontem lá a nossa postagem de domingo para troca de ideias e já tem mais de 60 comentários nesse domingo para a galera poder interagir. Da última vez que eu abri essa caixinha de comentários para o pessoal no domingo, teve 2.000 comentários. Mas é uma galera muito gente boa, hein? Não tem briga, não tem discussão. E é assim que funciona. Nem todo mundo... A gente não tem razão de nada, né? A gente está sempre trocando ideia. Ninguém é o dono da verdade. Meus amigos, um abraço. A gente se vê na segunda. Fica com Deus.